Não, porque eu que fiz a sala, né? E como você deixou ele como co-participante? Aí eu vi aqui na hora. Tá, e o que essa pessoa tem a mais que os outros não têm? Você vai? Porra! É pra pôr uma roupa, não é pá? Pessoal, bom dia para você. Vá desligando o seu áudio, por gentileza. Ligue o seu microfone. Estou colocando todo mundo aqui na sala. Um pouquinho de paciência. Caraca, como é irritante usar fone, né? Pessoal, desliguem os microfones. É na parte aqui de baixo da tela. Você tem ali a sua opção. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir só a gentileza de você ligar por 30 segundos a sua câmera para a gente conseguir ver o rostinho de vocês aí. Está todo mundo da turma aí. Eu tô com algumas pessoas aqui que estão esperando aqui ainda na sala, só que elas não estão com nomes, então fica um pouco complicado, né? Tudo bem, não tem problema estar sem câmera. Pessoal, só preciso que vocês coloquem, por gentileza, nome e sobrenome aí no contato, para a gente saber quem são vocês aí, para a gente não ter nenhum tipo de dissabor, nenhum tipo de problema. Tá bom? Vocês conseguem fazer esses ajustes aí dos nomes. Muito bem. À medida se alguém mais for entrar, eu libero, mas por enquanto já estamos aqui com 35 participantes, um número bem legal aí para a gente começar. Pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vocês, como a gente tinha comentado na aula que a gente tinha feito na outra semana, vocês são protagonistas desse momento, tá? Então, mandem no chat ali a sua dúvida, o seu conteúdo que não ficou claro, o seu exercício, seja da página, da apostila, enfim. Manda no chat. Na ordem que o chat aqui aparecer para mim, a gente vai batendo um papo, vai explicando o que vocês forem mandando, tá bom? Para a gente aproveitar bem esse momento juntos aí, tá? Então, fiquem à vontade, já vou mandando aí as dúvidas. Então, já temos uma aqui, ó, duas na verdade, né? As fórmulas do MU, Ângelo, é do MU ou é do MUV? As fórmulas? Porque, na verdade, do MU, a gente só tem uma expressão, que é a expressão do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Como eu já vi aqui, pessoal, também o Guilherme perguntou a fórmula do sorvetão, então eu vou fazer um apanhado geral aqui para vocês,
Eu vou dar um share aqui no meu Word. Acho que o PowerPoint é um pouco melhor. Deixa eu abrir aqui um PowerPoint. Porque daí vocês conseguem ver a minha tela. Eu vou digitando algumas coisas para vocês acompanharem, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Pessoal, esse aqui é o meu PowerPoint. A gente vai explicar o passo a passo, pelo menos da montagem das equações, para a gente conseguir resolver alguns exercícios. Eu tenho atendido, pessoal, muitos de vocês por e-mail, alguns, né? Eu esperava maior participação aí de dúvidas pontuais, mas muitos me perguntam assim, professor, qual equação do Move eu uso para resolver exercício? É o sorvetão? É o vovô ateu? É o Torricelli? Qual que eu uso? Pessoal, não existe uma resposta fechada para essa pergunta, entendeu? A gente não consegue dizer, ó, usa essa, usa aquela. A sacada é a seguinte, você precisa tomar cuidado. Pessoal, microfones desligados, por gentileza, e coloquem o nome completo no nome de vocês para a gente saber quem é quem, senão a gente vai ter que retirar da sala, tá bom? Você precisa ler com muito cuidado os enunciados dos exercícios e retirar deles quais são as informações. O exercício pode te dar aceleração. Ele falou que vai me tirar. Ele pode te dar o ΔS. Ele pode te dar a velocidade inicial, pode te dar o tempo, enfim. Retire as informações do seu exercício, do seu enunciado. Anote elas com a letra apropriada. Por exemplo, a velocidade inicial lá a gente chamou de V0, né? Tudo isso, pessoal, vai te ajudar. Por quê? Porque daí você vai saber qual é a pergunta final do exercício, o que o exercício está perguntando, e aí você vai olhar para o que você tem, o que você quer descobrir, e olhar para as equações que você tem à disposição. E você fica fazendo esse exercício de comparação. Olha para uma, olha para outra. Olha para uma, olha para outra. E vê qual encaixa. Para você utilizar uma equação do Move, pessoal, você só não pode ter uma incógnita. Porque se você não tiver duas, aquela equação você não consegue utilizar. Percebe? Então, por exemplo, como é a equação do sorvetão? O que o sorvetão monta para nós? Vamos colocar aqui os símbolos apropriados. Ó. Cadê o nosso delta? Vamos achar aqui, ó. Delta, tá aqui, ó. Delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Esta é a equação do sorvetão. Então, para a equação do sorvetão, o que você precisa? Você precisa ter o delta S, a velocidade inicial, o tempo e a aceleração. Ele usa isso, né? Então, um desses caras você não tem e você quer descobrir esse cara. Os outros você precisa ter. Delta S, deslocamento, distância percorrida, né? Velocidade inicial, o tempo que repete aqui, e a nossa aceleração. Então, se você quer usar o sorvetão, um desses caras você não pode ter. Os outros você tem que ter para substituir. A outra equação, qual que é? O vovô ateu. O que o vovô ateu fala? V é igual a V0 mais AT. Velocidade final é o V, ok? Igual a velocidade inicial, que é o V0, mais a aceleração vezes o tempo. Eu não lembro, acho que foi o Isaac que me mandou um e-mail ontem e perguntou: professor, essa equação é a mesma do ΔV dividido por ΔT? Sim, pessoal, é a mesma equação. Então, utilizar essa ou essa, dá na mesma. É a mesma equação que a gente está utilizando. Do mesmo jeito que lá no movimento uniforme, a gente usou o V igual a ΔS dividido por ΔT, e a partir dessa equação que a gente chegou na equação do sorvete. Então, é a mesma equação escrita de duas formas diferentes. Do mesmo jeito aqui. Você usa o ΔV por ΔT para chegar no vovô ateu. É a mesma equação escrita de formas diferentes. Então, para usar essa equação, você tem que ter velocidade final, inicial, aceleração e tempo. Faltando um deles, você consegue utilizar esse cara. E a outra equação que a gente tem à disposição é o Torricelli. O que o Torricelli usa? V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A vezes o
ΔS. Certo? Esta é a equação de Torricelli. Essa aqui, pessoal, a dica que eu te dou é utilizar quando não tem o tempo. Percebe que é a única equação das três que não usa o tempo, entendeu? Então, essa é a dica para utilizar Torricelli. Não deu tempo, suspeite que você vai usar Torricelli. A menos que ele pergunte qual é o tempo, entendeu? Se ele perguntar qual é o tempo, aí você vai precisar utilizar uma outra equação, tá bom? A sacada, pessoal, é mais ou menos essa. Anote os seus dados, anote o que você quer descobrir, coloque sempre em todo exercício do Move as três equações ali anotadas num cantinho e fique encarando o que eu tenho, o que eu quero descobrir com a equação. Tenho, quero descobrir, equação. Tenho, quero descobrir, equação. Vê qual encaixa. Você tem 3 equações para fazer os testes e ver qual delas vai encaixar. Você não precisa necessariamente usar 3 equações, eu não estou dizendo isso. Os exercícios mais difíceis usam 2. Tem exercício que com uma só você já mata, tá bom? Então vamos, pessoal, começar a resolver alguns exercícios que vocês mandaram aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para o bate-papo para a gente avaliar aqui. Eu vou usar vou responder na ordem para a gente organizar aqui, tá bom? Então vamos lá. O Araújo perguntou, pessoal, sobre o lançamento vertical. O que o lançamento vertical é, pessoal? Você pega uma bolinha, você vai jogar ela para cima, ela sobe e desce. Não é, pessoal, um lançamento que faz uma parábola, tá? Ele não anda para frente, tá? Porque vai ser um lançamento que a gente vai estudar só no bimestre que vem, que tem o lançamento horizontal e tem o lançamento oblíquo. Por enquanto, a gente só está estudando o lançamento vertical. Ele sobe e desce na mesma reta, tá bom? O que a gente tem que tomar cuidado com o lançamento vertical? Eu vou parear de novo aqui a minha tela. Esse passo a passo, pessoal, tá lá no seu slide dessa aula, que acho que foi a aula de segunda-feira, que eu montei para você relacionada ao lançamento vertical. Isso está resumido no seu slide. O lançamento vertical é uma aplicação do Move, do mesmo jeito que é a queda livre, tá? Então, as equações, essas 3 aqui, a gente permanece utilizando na queda livre e no lançamento vertical. Agora, o que o lançamento vertical traz para a gente, pessoal? O cara vai ter uma velocidade inicial diferente de 0 para cima. Eu quero lançar o cara para cima. Então, eu tenho que ter uma velocidade inicial, V0, que vale 5, 8, 28, 33, algum valor que eu vou lançar a bolinha para cima. Ok? Diferente na queda livre. Na queda livre, a velocidade inicial sempre vale 0. Na queda livre, a velocidade inicial sempre é 0. Eu simplesmente solto o carinha, eu não jogo ele. Eu só libero ele dessa forma, tá? Agora, no lançamento vertical, essa velocidade inicial V0 eu preciso dela. O que mais que eu sei, pessoal? Que na subida do lançamento vertical, o corpo vai brecando. Por que eu sei que ele vai brecando? Porque ele está subindo, subindo, subindo. Quando ele chega num ponto, ele para ele começar a descer. Você precisa guardar essa propriedade, pessoal. Ela é fundamental. Toda vez que o corpo quer inverter o movimento, ele primeiro tem que parar. Ele está subindo, subindo, brecando, 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 ele breca tanto que ele para. Quando ele parar, aí ele vai começar a descer. Então, na subida, como ele breca, é o que a gente chama lá de movimento retardado. Quando o movimento é retardado, pessoal, a aceleração ela é negativa, ela é menor do que 0. E nós vimos, pessoal, que tanto no lançamento vertical como na queda livre, a aceleração que a gente usa é a aceleração da gravidade. Inclusive, isso já responde a uma pergunta que um outro colega fez aí. No lançamento vertical e na queda livre, a aceleração que eu uso, ela já está calibrada para nós. Eu já tenho um valor fixo, que é a aceleração da gravidade, que na Terra vale 10. Tá? No quarto bimestre, pessoal, quando a gente for estudar gravitação universal, movimento dos planetas, a gente vai entender de onde vem esse 10. De onde vem esse 10. Isso é só para a Terra, tá? Cada planeta tem uma aceleração da gravidade.
Para a Terra ela vale 10, na verdade ela vale 9,8. A gente é parceiro, a gente arredonda um valor para 10. Então você percebe, nos outros exercícios do Move, lá de carrinho, de rodovia, enfim, cada um tinha uma aceleração. Aceleração 2, aceleração 5, aceleração menos 3. Aqui é mais fácil. Você não precisa ver ou calcular qual é a aceleração. A aceleração é sempre a mesma. Na queda livre e no lançamento vertical, a aceleração vale 10. Sempre, isso nunca vai mudar. O que você tem que tomar cuidado é que na subida você vai usar menos 10, porque ele está brecando, tá bom? Por isso que está escrito aqui, ó, menos 10, porque vai ser uma aceleração negativa, movimento retardado. Além disso, pessoal, qual é a outra propriedade importantíssima? Que quando o corpo atinge a altura máxima, é quando ele vai começar a descer. Atingiu a altura máxima, o corpo para. A velocidade dele vale 0. Pessoal, nenhum exercício vai te dar isso. Você precisa saber essa propriedade de antemão, porque ela pode ser uma ferramenta importante para resolver um exercício. Sempre, isso nunca muda. Subiu na altura máxima, o corpinho para, velocidade igual a 0. Aí ele começa a descer. E na descida, pessoal, o movimento é de queda livre, tá? Então entenda primeiro o movimento de queda livre para depois você entender o lançamento vertical, tá? Esses movimentos eles acabam se relacionando, tá? Outras propriedades que a gente viu de resumo, pessoal. Existem propriedades de simetria no lançamento vertical. A subida é igual à descida em 2 pontos. O primeiro e o mais importante. O tempo que o cara leva para subir é o mesmo tempo que o cara leva para descer. Então, você está jogando aqui, subiu a bolinha 20 metros. Demorou 3 segundos. Ela vai demorar 3 segundos para descer, para voltar para a sua mão, tá? Tempo de subida igual a tempo de descida. Existe também, pessoal, uma propriedade sobre a velocidade, tá? Que a velocidade de lançamento vai ser igual à velocidade de retorno. Então, se eu jogo a bolinha com 10 metros por segundo, quando ela voltar para a minha mão, se a minha mão estiver na mesma altura, ok, eu não mexi a minha mão, ela vai voltar também com 10, tá bom? Essas propriedades de simetria, elas podem ser atalhos para você resolver exercícios de forma mais simples. Tá bom? Quem quiser tirar print, tem 4 segundos para tirar. 4, 3, 2, 1. Estou fechando a tela. Ok? Tudo isso está no seu slide que eu mandei para você. Agora vamos resolver aqui na ordem alguns exercícios. 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas mandaram o mesmo exercício. Então parece que ele está enroscando, né? Pessoal, é o exercício 2 da página 64. Pega aí sua apostila, o seu caderno, vamos fazer juntos. Exercício 2 da página 64. Vamos lá. Já vou colocar aqui a minha tela para a gente resolver, tá bom? Muito travesso, muito safadinho. O garoto da janela quer dar um banho no rapaz que passa na rua. É um desocupado. Para tanto, ele solta uma bexiga cheia de água na situação caracterizada no desenho a seguir. Será que o menino que passa pela rua levará um banho inesperado? Pessoal, então vamos ver o que vai acontecer. Ó, o moleque vai soltar a bexiga de uma altura de 17,8 metros, ok? A bexiga, pessoal, executa o movimento de queda livre. Ele só libera a bexiga, ela é acelerada pela gravidade. Percebe que ele te deu a gravidade exata, que é 9,8. Se ele deu 9,8, pessoal, a gente tem que usar o valor que ele deu, tá? Não pode usar nesse exercício, não pode usar o 10. Tem que usar o 9,8, tá? O carinha, pessoal, percebe, ó, ele tem 1,63 m de altura. Ele está a 1 metro da linha da bexiga, percebeu isso? E ele está andando a uma velocidade de 0,45 metros por segundo. Pessoal, são várias informações do mesmo exercício. Eu quero saber se a bexiga vai acertar o carinha, tá? Então, deixa eu parear a minha tela aqui
para a gente conseguir indicar o passo a passo. Já coloquei o pessoal que precisava para entrar. Obrigado, tá? Já consegui visualizar aqui. Vamos parear minha tela aqui então. Vamos colocar um outro slide. Outro slide. Isso. Estou fazendo o exercício 2 da página 64. Tá? Então vamos lá, pessoal. Acompanhe o seguinte. Vamos analisar a bexiga. A bexiga está no movimento de queda livre. Então o que eu sei? Lembra que a gente falou? Anota os dados. Velocidade inicial, pessoal, da queda livre. Está no seu slide. Sempre vale 0. Velocidade inicial de queda livre sempre vale 0. Tá bom? O que mais que a gente sabe? Eu sei a aceleração. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso nunca muda. E eu sei também, pessoal, o delta S. Eu sei a distância que essa bexiga vai percorrer, que é a altura do prédio, né? Tá aqui, ó. Delta S igual a... Cadê aqui? 17,8. Tá certo isso, pessoal? O delta S que a bexiga vai percorrer é 17,8? Não é, pessoal. Porque perceba que a bexiga quer chegar no chão. O exercício não quer saber se a bexiga chega no chão. O exercício quer saber se a bexiga bate na cabeça do cara que está passando lá na calçada. Então, o delta S que você vai utilizar na sua conta não é 17,8. 17,8 é a altura total do prédio. O cara tem 1,63 m. Então, você vai descontar 17,8. Retira 1,63. Esta vai ser a altura que a bexiga vai andar. Percebe? Se você colocar 17,8, a bexiga vai bater no chão. Eu não quero que a bexiga bata no chão. Eu quero que a bexiga bata na cabeça da pessoa. Cuidado com isso. Essa é uma sacada importante. Tá? Então, o delta S vai ser 17,8, que é a altura total do prédio, menos 1,63, que é a altura da pessoa. 17,8 menos 1,63 vai dar 16,17. É isso? 17,8. Perfeito. 17 metros, 16 metros e 17 centímetros, porque aqui é 80, né? Só para você enxergar melhor. 16,17 é o delta S que eu vou utilizar, ok? Pessoal, perceba que existem dois movimentos. Tem o movimento da bexiga que está caindo e tem o movimento do cara que está andando. O que este movimento da bexiga e este movimento do cara andando, eles têm em comum? O tempo. Esses dois movimentos se unem através do tempo. Porque perceba, se o tempo da queda da bexiga for o mesmo do tempo de movimento do cara, a bexiga acerta. Se o tempo for diferente, ele vai errar o lançamento. Então perceba que o elo não é elo de ligação, tá? Elo de ligação é pleonasmo. Elo entre o movimento da bexiga e o movimento da pessoa na calçada é o tempo. Então, eu vou precisar analisar, pessoal, se os tempos batem, se existe uma coincidência entre os tempos, que daí eu vou saber se a bexiga vai acertar o cara ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos analisar a equação da bexiga. É queda livre. Pessoal, o que eu quero descobrir? O tempo. Está até grifado aqui. O tempo é a minha sacada. Então, olhe para os seus dados. Você tem V0, você tem aceleração, você tem delta S, você quer descobrir o tempo. Você quer descobrir o tempo. Então, dá para a gente utilizar o sorvetão, né? Porque olha os dados do sorvetão. Deixa eu copiar aqui, ó. Distância. Você tem a distância que a bexiga vai percorrer? Tá aqui. Você tem a velocidade inicial? Tem. Você tem aceleração? Tem. Falta descobrir só o tempo. Percebeu? Então, é sempre assim, pessoal. Para utilizar uma equação, você tem que ter todos os dados menos um. E esse um você vai descobrir. Professor, eu posso utilizar o vovô ateu nesse caso?
O que o vovô ateu precisa? Ele precisa da velocidade final, que você não tem. E também precisa do tempo, que você não tem. Então, o vovô ateu não dá para utilizar, porque você não tem dois caras. Professor, dá para usar Torricelli? Poxa, mas você quer descobrir o tempo. O Torricelli nem tem tempo na equação. Percebeu? Então, com essa análise, pessoal, a gente tem que pensar. Olhe para os dados, olhe para a equação. A única equação que dá para utilizar é a equação do sorvetão. Não tem jeito, tá bom? Então, vamos lá. Sorvetão. Vamos substituir os valores. 16,17, talvez a gente chegue num valor um pouco estranho, mas a gente vai pensar de uma outra forma. 16,17 é o ΔS. Isso é igual. Velocidade inicial é 0 vezes o tempo. Já vai zerar essa parcela aqui, tudo bem? Mais a aceleração é 9,8 vezes o tempo, que está elevado ao quadrado, tudo isso está dividido por 2. Tudo bem? Substitui os valores. Então vamos lá. O 16,17, pessoal, eu só estou copiando, eu não mexi com ele, tá bom? Isso vai ser igual. Pessoal, 0 vezes t, 0, não vai influenciar nada. 9,8 dividido por 2 dá 4,9. 4,9 vezes o t ao quadrado. Ok? Vamos ver se esse vai ser o melhor caminho para resolver. O 4,9, pessoal, que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 16,17 dividido por 4,9. Isso é igual a t ao quadrado. Perceba, pessoal, que o t ficou muito quebrado. Se a gente faz aqui, 16,17 dividido por 4,9, dá 3,3. Acabei de fazer essa continha aqui, tá? T ao quadrado igual a 3,3. Eu não gostaria, pessoal, que você se preocupasse com os números. Ah, professor, como que eu faço essa conta, essa raiz quadrada aqui sem calculadora? Não se preocupe com isso. Porque quando a gente for fazer uma prova, alguma coisa, os números dão mais bonitinhos, tá? Como esse exercício era exercício de casa, você podia ter usado uma calculadora, não tem problema. Esse quadrado vai passar para lá com uma raiz quadrada, né? Então vamos colocar uma raiz aqui, ó. Raiz quadrada de 3,3. Perfeito? Se você fizer essa continha, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, na minha calculadora. Quando ela quiser trabalhar, né? Vou colocar aqui, rapidinho. Raiz quadrada de 3,3, pessoal, dá um número quebradinho, vamos arredondar ele, 1,8. Tá bom? Esse é o tempo que a bexiga leva para cair, 1,8 segundos. Agora eu tenho que ver se esse tempo, 1,8, ele encaixa com o tempo do carinha. Porque olha só, o carinha está andando a 0,45 metros por segundo, e qual é a distância que ele tem que percorrer? 1 metro, que é a distância que ele está da linha da bexiga. Você está percebendo isso? Agora perceba, se esse tempo, 1,8, for maior do que o tempo que ele leva para andar 1 metro, a bexiga, ele vai andar e a bexiga vai cair atrás dele. Entendeu? Se esse tempo for menor, a bexiga cai na frente dele. O tempo tem que dar exato. Então agora vamos avaliar o movimento do carinha. O movimento do carinha. O carinha, pessoal, está andando com velocidade constante, é movimento uniforme. O exercício não fala que ele acelera ou que ele breca. É um movimento uniforme. Então eu posso usar o quê? Velocidade igual a ΔS dividido por ΔT. Certo? Essa é a equação do movimento uniforme. ΔS por ΔT. Vamos substituir. A velocidade do carinha é 0,45. Isso é igual. A distância que ele tem que percorrer, pessoal, perceba que é 1 metro. É a distância dele até a linha da bexiga. Tá bom? Dividido pelo tempo que eu quero descobrir. Deixa eu colocar numa equação bonitinha para você enxergar o que a gente vai fazer aqui. Ó. Só um instantinho. Vou colocar uma fraçãozinha aqui. Ó. V é igual. Não. 0,45 é igual. Vamos pôr na fração aqui. O ΔS é 1 metro dividido pelo tempo que eu quero descobrir. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, o tempo que está embaixo eu vou passar ele para cima. E o 0,45 que está em cima eu vou passar ele para baixo. Eu vou trocar os dois de lugar. Tá bom? Então como vai ficar? Ó, T é igual
Vamos pôr uma outra fraçãozinha aqui. 1 dividido por 0,45. Se você fizer essa conta, pessoal, 1 dividido por 0,45, vou fazer aqui, ó. Deu 2,2. 2,2 segundos. Então perceba, pessoal, que a bexiga não vai acertar. Por quê? Porque ele demora 2,2 segundos para chegar na linha da bexiga, ok? A bexiga cai em 1,8, ou seja, a bexiga cai na frente dele. Faltou alguns centímetros, faltou uma pequena distância para ele ser acertado pela bexiga. Então vamos ver nas alternativas, ó. Alternativa A. O que o exercício pergunta? Será que o menino que passa pela rua levará um banho? Na alternativa A e B, ele fala que sim, ele vai levar um banho. Mas não, ele não leva um banho. A bexiga cai na frente dele. Item C. A bexiga, não, porque a bexiga vai acabar se espatifando no chão após 1,89 segundos. Pessoal, não é 1,89. Eu não coloquei a segunda casa, mas é 1,81. Tá? Ele está usando valores bem precisos para nós aí. Não é 1,89, é 1,81 segundos. Item D. Não, porque a bexiga chega ao chão quando ele está 18,1 centímetros antes. Olha só, pessoal. Você percebe que a gente nem precisava fazer essa conta de quantos centímetros. A gente descobriu que pelo tempo da bexiga, da queda da bexiga, ser menor que o tempo do movimento do cara, com certeza a bexiga está na frente dele. Então a alternativa B está certo. Porque olha só, a bexiga chega ao chão quando ele está 18,1 centímetros antes. Ele está antes da bexiga. A bexiga cai na frente dele. A bexiga não cai atrás. Essa análise, pessoal, se cai na frente ou atrás, você precisa raciocinar utilizando a diferença entre os tempos. Que o item E fala que a bexiga caiu atrás, mas não. A bexiga caiu na frente, tá bom? De fato, é a alternativa D de dado, tá? Ótimo exercício, ótimo exercício. Então, você percebe, equação do move a gente utilizou uma só, mas o raciocínio, a interpretação, a leitura, ver o que está acontecendo, pessoal, é de extrema importância. Eu tenho conversado isso com vocês já há algum tempo. Isso, pessoal, não acontece de uma hora para outra, entendeu? Você bater o olho, saber o que vai acontecer, qual é o caminho. Isso requer treino, requer dedicação. Mas toda maratona tem um começo de caminhada. Começa fazendo exercicinho, um pouquinho mais básico. Esse já é um nível um pouco mais avançado, porque era a terceira aula de lançamento vertical e queda livre. Eu já tinha selecionado outros um pouco mais simples para você tentar. Mas é assim que a gente vai treinar exercício, não tem jeito. Tá bom? 5 segundos para quem quiser tirar um print da tela, porque eu vou voltar aqui para a tela da Zoom, que tem um pessoal no bate-papo aqui me mandando mensagem. E o nosso tempo da sala já está acabando, porque é o tempo que a Zoom fornece para a gente aí, sem precisar pagar, né? 3, 2, 1, sair da tela. Beleza? Pessoal, deixa eu ver aqui no chat, ó. Vamos avaliar aqui, ó. Bom, expliquei a questão de trocar a aceleração pela gravidade, né? Um valor fixo que vale 10. Então, as equações que usam a aceleração do move, pode jogar 10 no caso da queda livre do lançamento vertical. Se vão ter alguns cálculos que vai ser usada uma equação em específico. É claro, pessoal, que cada exercício pode utilizar apenas uma equação, pode dar certo. Por exemplo, nesse exercício que a gente fez, só a equação do sorvetão dava certo, né? Nenhuma outra equação dava certo, mas por quê? Por causa dos dados do exercício, por causa dos dados. Eu não posso dizer que só aquela equação vai dar certo. Tudo vai depender de como o exercício foi montado, seja pelos dados ou pelo que ele está perguntando como resposta final. Isso a gente tem que avaliar caso por caso. Não existe uma resposta geral para tudo, tá bom? Fórmula do lançamento vertical. Araújo, as equações são as mesmas do move, só tome cuidado que na subida a aceleração é negativa, vale menos 10. Só isso.
e a propriedade, que na altura máxima a velocidade é igual a zero. Tá bom? Mas as equações são as mesmas. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que estão mandando. Vamos permanecer aqui. Exercício 4 da página 64. Pessoal, vamos ver se vai dar tempo da gente fazer aqui. Exercício 4 da página 64. Se não der tempo, eu gravo um videozinho curto e mando para você, porque o nosso tempo já está acabando. Tá bom? Na clássica e histórica experiência de Galileu Galilei sobre a queda dos corpos na Torre de Pisa, qual deve ter sido o tempo de queda dos objetos se a altura da torre de onde ele o soltou é da ordem de 48 metros? Pessoal, para que esse exercício tenha um valor bem preciso, a gente não vai usar a gravidade valendo 10, a gente vai usar a gravidade valendo 9,8, tá? Para ficar um valor bem preciso, próximo da realidade, ok? Exercício 4, página 64. Então vamos lá. É um movimento de queda livre. Galileu soltou a bolinha só lá da Torre de Pisa. Movimento de queda livre. O que ele me deu de queda livre? Isso você precisa colocar de forma imediata, tá, pessoal? Queda livre, toda velocidade inicial vale zero, tá? Ó, qual deve ter sido o tempo? Qual é o tempo? Então já nota qual é a pergunta do exercício. Sabendo-se que a altura da torre, ou seja, o ΔS, vale 48 metros, ok? E você também sabe, pessoal, como é queda livre? A aceleração é a aceleração da gravidade, vale 10, tá bom? Então, de novo, pessoal, olhe para os dados e lembre das equações. Olha o que você tem.